Bem, então, boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem presentes. Antes de mais, cumprimentar a colega Luísa Cerdeira e agradecer a disponibilidade para ter aceito o nosso convite e para estar aqui connosco hoje a falar de uma temática que é sempre muito importante, mas no momento que atravessamos tem consequências mais visíveis e mais diretas sobre a vida de todos nós, e é importante termos uma reflexão e uma visão destas questões sem andarmos muito atrás da espuma dos dias e sem às vezes irmos atrás de algumas ideias que estão pré-feitas, essencialmente por pessoas que nunca estudaram, nunca se debruçaram muito sobre esta matéria, e termos o prazer de ter a Luísa Cerdeira connosco, naturalmente é muito útil, porque é alguém profundamente conhecedora desta matéria e que nos pode ajudar nesta reflexão que é essencial. Depois, cumprimentar também a Mariana Alves e agradecer à Mariana, uma colega de direção, o ter proposto este desafio. Ela é a grande responsável por estarmos aqui hoje, por ter feito esta organização. E muito obrigado também, Mariana, por mais uma vez nos dares o prazer de termos um encontro destes. Da minha parte, espero que seja muito útil e muito produtivo para todos. Muito obrigado por terem vindo e aproveitem. Até já. Deixa-me só dizer umas muito breves palavras, porque nós estamos aqui de facto para ouvir a Luísa Cerdeira e para debatermos um pouco estas questões do financiamento do ensino superior, que são de facto questões, como o António disse, que tiveram presentes desde sempre. Eu fui ali ao nosso centro de documentação, ali procurar o que é que existia, e de facto há aqui publicações e estudos das várias organizações internacionais desde há muitas décadas sobre estas questões, e portanto é com muito gosto, e obrigada, Luísa, pela disponibilidade de vires aqui falar e partilhar connosco o teu conhecimento sobre estas questões. A Luísa é docente do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, tem trabalhado imenso, investigado imenso sobre estas questões do financiamento do ensino superior, e tem, além disso, experiência também de trabalho na prática, não é? Passou pelo Ministério das Finanças, pelo Ministério da Educação. Passou a Educação, mas na área financeira. Pela direção da Universidade de Lisboa, não é? E, portanto, tem uma ampla experiência não só de investigação, mas também de envolvimento com estas questões em termos de financiamento do superior. Obrigada, Luísa. Muito boa tarde a todos. Eu, obviamente, quero agradecer aqui aos nossos anfitriões o desafio, e este tipo de desafios nunca consigo dizer não. Discutir, partilhar, ter ideias, discuti-las, e há momentos, não é? Como a Sofia de Melo Braga dizia, que não podemos ignorar e temos que ter uma voz firme e pelo menos debater os assuntos. Não é que estou aqui no sentido de partilhar com vocês algumas ideias, alguma informação, alguns números que nos possam ajudar a refletir. Obviamente, também muito obrigado ao público presente, àquele que nos vai seguir na internet e, portanto, vamos ao que interessa. As questões do financiamento, e nomeadamente do financiamento do ensino superior, são vastas, e é quase impossível trazer todos os aspectos. Eu tentei reunir um conjunto de informação sobre as políticas e as principais tendências das políticas ligadas ao financiamento, para poder depois, se for o caso e estiverem interessados em debater. Muito brevemente irei, do meu ponto de vista, identificar algumas das tendências e o contexto internacional e os desafios que se colocam ao ensino superior, depois incidir diretamente sobre as políticas de financiamento e depois dar alguma informação, ainda que muito breve, sobre o caso português e mais recente. Nada de admirar de dizer que realmente o ensino superior nas últimas décadas sofreu uma verdadeira explosão na sua frequência. Na maioria dos países, até aos anos 60, 70, era frequentado por uma minoria, e isso mudou muito, obviamente, primeiro no mundo ocidental, nos países mais desenvolvidos, mas tem vindo a mudar também em outras regiões do mundo. Espera-se, são essas as perspectivas, que, e já não faltam tantos anos como nós aqui há uns anos, quando falávamos em 2030 era algo muito distante, mas já não é, que possa haver cerca de 400 milhões de alunos inscritos no ensino superior. Portanto, é um setor e uma já abrangência muito significativa.
Outra linha, é só uma linha que eu deixo aqui, é que o ensino superior deixou de ter barreiras, ou seja, até muitos inclusivamente falam, e de uma forma crítica e por vezes até justificada, de uma certa indústria da internacionalização do ensino superior. Porquê? Porque muitos dos países emergentes, nomeadamente, não têm infraestruturas nem têm sistema de ensino superior que responda à procura e à pressão, e o que aconteceu foi que houve uma ampla procura por parte, por exemplo, de países asiáticos, como por exemplo a China, de outros países em que essa oferta de ensino pôde ser, portanto, posta à disposição dessas pessoas que a procuravam. É evidente que há esse movimento, mas também há mobilidade, e dentro da Europa é um caso menos, vamos dizer, menos indústria e mais mobilidade no sentido político de interação entre sistemas de ensino superior, mas há aqui um fenómeno que não podemos deixar de ter em linha de conta, até porque isso também pode-se, a certa altura, cruzar com a realidade portuguesa, não é? Nós não devemos esquecer que somos, julgo eu, a quinta língua do mundo, e isso é uma capacidade estratégica que muitas vezes nós não sabemos tirar proveito. E, portanto, no enquadramento e quando pensamos estes assuntos, temos que ter isto em linha de conta. O outro dado que interessa ter em conta, e obviamente que está muito presente no nosso país, é a situação demográfica que acontece em muitas regiões do mundo. É notória a situação de envelhecimento da população e, obviamente, se há menos jovens, haverá também algum movimento no sentido de redução da possível procura dos mais jovens. E isso, por si próprio, não quer dizer menos frequência, muito pelo contrário. E se pensarmos, muitos dos especialistas e das instâncias internacionais apontam a necessidade de quê? De não deixar para trás aqueles que não estudaram na altura em que o podiam ter feito. E isso o nosso país é obviamente um caso evidente, como já vos irei novamente, e obviamente não é surpresa para nenhum de vocês, mas obviamente que nós, se há algum déficit que é gravoso e de facto que nos deve fazer, portanto, pensar é o déficit de qualificações que a população portuguesa também ainda tem. E não é apenas no caso português, por exemplo, para nós irmos buscar novamente o exemplo da China, quando nós comparamos as qualificações em média que existe numa China, ou por exemplo existe nos países da OCDE, verificamos que eles próprios têm ainda um déficit muito grande de qualificações, mesmo ao nível do ensino secundário. E são destes enquadramentos levam-nos a quê? Levam-nos a que, por exemplo, a OCDE, num livro que tem e que eu recomendo para o caso de achar interessante, que prospectiva o que é que daqui pode estar a acontecer no ensino superior no mundo em 2030. E eles defendem que muito provavelmente vai se inverter a pirâmide. Nós estamos habituados, quando falamos do ensino superior, a ter uma base ampla, onde nós temos os cursos de formação inicial, nós chamamos agora primeiro ciclo, as nossas licenciaturas, depois a outra etapa são os mestrados, e os segundos ciclos, pós-graduações e os doutoramentos. Digamos, esta era aquilo que nós, não é? Pelo menos eu, que já sou mais velha, foi assim que eu conhecia a universidade. O que é que nos dizem estes especialistas que têm, obviamente, pensado e tentado perceber para onde é que nós estamos a ir? Eles dizem que provavelmente as universidades do futuro vai ser ao contrário, ou seja, um primeiro grau muito mais curto e com menos frequência, com menos alunos, um segundo ligado à formação pós-graduada e muito ligado ao mestrados e doutoramentos que ainda nós conhecemos, e depois uma grande mancha que tem a ver com a formação contínua, ou seja, o voltar a ir buscar não só os que não fizeram a formação adequada, mas como, sobretudo, para reciclar e manter
sou economista de base e, portanto, peço-me desculpa de eu usar isto, no fundo, a força de trabalho atualizada e formada, não é? Portanto, eu tento evitar, eu costumo dizer que sou economista não praticante, porque realmente nos tempos que correm não é muito lisonjeiro, não é eu juntar-me ao clube, mas realmente eu tenho algum ADN, sou de económicas, não é do Quelhas, apesar de tudo, por vezes salta-me esta parte. Bom, neste contexto, como é evidente, o que é relevante é a pressão, a necessidade para aumentar as qualificações. E isto é muito importante e é muito importante que a gente continue a reafirmá-lo, sobretudo no nosso país, pelas razões que eu vou dizer. Ora bem, aqui surge a tensão ou o dilema de como é que eu aumento as qualificações, como é que eu aumento a frequência do ensino superior versus os recursos que começam ou se há que algum dia não foram escassos. E, portanto, é desta tensão que nós vamos tentar vislumbrar o que é que está a acontecer, o que é que pode vir a acontecer. Quais são as principais tendências que temos assistido, vamos dizer, nas últimas, pelo menos, década e meio? Bom, na generalidade dos países, o que aconteceu foi, mesmo, e estou a falar, obviamente, do ensino público, onde não existiam aplicação de propinas, há uma introdução de propinas. Muitos países que sobretudo no pós-guerra, entendiam que era necessário o investimento na educação e o investimento no ensino superior, mudam a sua filosofia e começam a considerar que, no que diz respeito ao ensino superior, há que fomentar a partilha dos custos e ir à procura de um cofinanciamento por parte das famílias e dos estudantes. Simultaneamente acontecem 3 tipos de coisas. Em alguns países há uma diminuição das bolsas de estudo que são dadas para apoiar os estudantes provindo de famílias mais carenciadas, há uma redução do número de bolsas e em alguns países praticamente há uma redução da forma de bolsa de estudo, digamos um subsídio a fundo perdido, para emergir o quê? Emergir os chamados empréstimos estudantis. Habitualmente, eu já vou ter algum apontamento, os empréstimos bancários, digamos assim, para a área do ensino, nunca foram de grande vontade. Isto é interessante, porque às vezes eu, quando estou a falar isto aos meus alunos, eles ficam surpreendidos, e não só os alunos. Os bancos nunca se interessaram muito pelos empréstimos estudantis. Porquê? Porque é assim, obviamente, muito rapidamente e emblematicamente, quando eu compro uma casa e se não pago, a casa é-me retirada. Se eu peço um empréstimo para obter um curso, quer dizer, não me vão fazer uma lobotomia e, portanto, podem fazer muitíssimas coisas, mas não me conseguem retirar aquilo que eu adquiri. E por isso, bancos só entram no esquema quando existe um mecanismo por detrás, amplo e consistente, de um fiador, que habitualmente não são as famílias e são o Estado ou os governos. Mas eu já lá vou. Portanto, esta política que é de introdução de propinas, de redução do apoio social através das bolsas e do aumento dos empréstimos, vai ser fomentada em muitos países e, portanto, o que é que redunda? Redunda no quê? Nas famílias terem que se suportar, e os estudantes, porque em muitos países há, digamos, uma tradição cultural de que quando um jovem atinge a maioridade de 18 anos, ele é completamente autónomo para todos os efeitos, inclusive para estudar. E, portanto, as famílias o que têm que fazer é pagar os seus impostos. A partir daí é um problema entre o cidadão que tem 18 anos e o governo que vai resolver esta situação. Portanto, as famílias e os estudantes são chamados a participar e, em muitos países, o que é que acontece? Esta diminuição da percepção das políticas governativas de apoio ao ensino superior é também fomentada através da privatização do ensino superior, ou seja, criar condições para que o aparecimento do ensino privado alivie a fatura do financiamento público e, obviamente, as famílias também por essa via se vão pôr e se vão apoiar os seus estudantes a frequentar o ensino privado, vão ter que o pagar. Quando nós pensamos quais são os recursos que são afetos à educação, e nomeadamente ao ensino superior, de uma maneira geral,
nós usamos, ou quem está mais ligado a estas questões, olhamos para o quê? Olhamos para o peso que em cada país aquilo que é criado, riqueza que é criada e que, como indicador, e até ao momento ainda não há muito outro que nos, de uma forma rápida, simbolize isso, o Produto Interno Bruto, o PIB. Portanto, nós habitualmente o que é que fazemos é perceber qual é a percentagem dessa riqueza que afeta a educação ou afeta o ensino superior. Porquê é que eu trago isto? Trago isto para chamar a atenção que isso não é suficiente. Não é suficiente porquê? Porque depende da dimensão da população escolar que aquele país tem e que está, digamos, na fase de ser educada, entre aspas. Obviamente, reparem, países em que há um envelhecimento, há menos jovens, em países em que estão em franquíssimo crescimento e têm muitos jovens, por exemplo, o Brasil é um país que tem ainda muito jovem do ponto de vista da população e, portanto, a base de onde recai a necessidade de investir em educação é muito maior que em países como, por exemplo, o Japão ou agora Portugal, apesar de tudo. Porquê? Porque, obviamente, estamos a sofrer um processo de envelhecimento. Mas há outro aspecto que também raramente é considerado, que é o quê? É o histórico. É perceber se a população mais velha foi ou não foi à escola. E, portanto, há que ter em linha de conta no esforço e no investimento que é necessário fazer para a educação, o quê? A população que não adquiriu a base de conhecimentos e de competências que o tem que fazer. E, portanto, é deste leque de três, no fundo, a riqueza que é gerada. É evidente, ninguém consegue gastar o que não produziu e, portanto, obviamente, se nós estamos em recessão económica e estamos com a diminuição do PIB, obviamente que é um constrangimento gravíssimo e mesmo que eu vá afetar essa parte, como é evidente, ela é menor. Por outro lado, tem que ter estes dois outros aspectos, a população a idade escolar e também o nível de habilitação e de qualificações que a população ativa daquele país já obteve. Quando os últimos dados que nós possuímos são os valores da OCDE, que falam exatamente qual é a percentagem de riqueza que cada país que pertence à OCDE, e também tem outros países para além dos da OCDE, alguns dos emergentes, dedicam para o ensino superior. Se vocês forem ver, o dado que está aqui, eu estou a mostrar, reporta-se a 2010, são os últimos, é do Education at a Glance 2013, mas os dados estão reportados a 2010. Obviamente que agora aquele valor não é já assim, não sei qual é que vai ser, mas obviamente que é muito, mas quer dizer, atrevo-me a dizer que é bastante inferior ao que está ali. O que é que acontece? Portugal dedicava em 2010 cerca de 1,5% da sua riqueza criada do PIB para o ensino superior. Se repararem, a OCDE em média é 2,1% e eu só sublinhei ali, por exemplo, os Estados Unidos, que é 2,8% da riqueza. Agora reparem, quando eu tenho um país como os Estados Unidos, que está há mais de um século a fazer um investimento massivo em todo o seu ensino superior, e se vocês voltarem a lembrar aquilo que eu disse, que depende da população que eu tenho que educar, mas também depende do nível de competências que a população ativa já adquiriu, percebem que estes números por si não nos dizem tudo. E, portanto, é só para chamar a atenção, quando nós estamos a olhar para os números, o dizer, 1,5 é igual, olha, a média da União Europeia é 1,4. E Portugal até em 2010 ultrapassa. Agora reparem, a maioria dos países da União Europeia, a 21, que é o que está ali, fez um investimento no seu ensino superior de muitas décadas anteriores ao nosso. E, portanto, não pode parecer o mesmo número e o mesmo peso, mas não é. O que é que acontece? Acontece que, de facto, tem vindo, exatamente pelas políticas que eu acabei de enunciar, desculpa só ver aqui um bocadinho de água, pelas políticas que eu acabei de enunciar, redundou num quê? Numa diminuição do financiamento público e, obviamente, os governos pretendem que os sistemas continuem a funcionar e, como tal, o que é que aconteceu? Houve um incentivo a
diversificar as fontes de financiamento. E a diversificação quer dizer o quê? É o ir à procura de outras fontes que não os orçamentos do Estado para financiar. Logo veremos qual é que podem ser. E, por outro lado, uma outra tendência no sentido de os fundos públicos que são postos à disposição das instituições, das universidades, serem distribuídos através do quê? Através de mecanismos que têm, sobretudo, em conta os resultados das instituições. Vamos ver que eu tentarei brevemente mostrar alguns dos mecanismos, mas vamos lá ver se eu consigo fazer esta paisagem em curto tempo. Se repararem, o que eu tenho aqui é o quê? É a comparação entre 95, 2005 e 2010 para o conjunto dos países da OCDE, para o conjunto dos países da União Europeia a 21 e para o caso de Portugal. O que é que quer dizer? É o peso do financiamento público no orçamento da despesa, portanto, na despesa das instituições públicas de cada agregado. O que é que, se olharem para ali, verificam o quê? Que Portugal, em 1995, esmagadoramente, o valor que as instituições gastavam e recebiam vinha do Orçamento Geral do Estado, não é? Portanto, se vocês repararem, 97%, 96,5% do que era gasto nas universidades e nos institutos politécnicos vinha do saco do Orçamento Geral do Estado. A progressão é, no caso português, muito rápida para diminuir. Ou seja, é sobretudo rápida, se vocês forem ver ali, o que é interessante, a partir de 2005. Obviamente estou aqui perante colegas que sabem o que é que aconteceu, mas o que acontece é que em 2003 há alteração da Lei Bases do Financiamento e há alteração de atualização nessa lei do valor das propinas. Ou seja, hoje em dia, eu não terei muito tempo, mas quer dizer, sempre houve propinas no sistema de ensino superior em Portugal, mas em 1993 e no 94 surge a primeira chamada Lei das Propinas, não é? Em que houve manifestações imensas, estava eu ali, no outro lado, eu estava exatamente mesmo do outro lado, é isso mesmo, é a parte engraçada, e houve manifestações massivas, não é? Quase as últimas que eu vi de manifestações à séria de alunos e de estudantes. Essa lei, Bases de Financiamento, começou, no fundo, estipulava que, progressivamente, durante 2, 3 anos, o valor da propina era, num primeiro ano que foi aplicado, 12% do que era a despesa do orçamento de funcionamento das instituições universitárias e das instituições politécnicas. Depois passaria, gradualmente, de 12% até atingir o limite de 25%. Do valor que era gasto nas instituições de ensino superior. Só por curiosidade, quem tinha que definir este valor era o Conselho de Reitores e era o CSISP. Ao tempo, o CRUP e o Conselho e o CSISP recusaram-se e foi os serviços técnicos do Ministério e, em última instância, vou-vos dizer que fui eu que tive que calcular esse valor. Bom, o que é que acontece depois? Acontece que, também provavelmente se recordam, em 1996 o Partido Socialista, portanto, sobe ao governo, é o ministro Marcelo Grilo, e há como que uma certa concórdia, no sentido que vai-se fazer uma nova Lei Bases do Financiamento, que é a Lei Bases de 97, que estabelece, continua a haver uma propina a ser paga, e era o quê? A propina, nessa altura, na lei de 97, era indexada ao valor do salário mínimo nacional. E esse valor foi o que esteve a vigorar até à saída da Lei de Bases que nós estamos agora, que temos agora em vigor. O que é que prevê esta que está em vigor? Também sabem, entre o valor mínimo e o valor máximo. Qual é o valor mínimo? É o valor do salário mínimo acrescido de 30%, majorado de 30%. Qual é o valor máximo? Também sabem, é o valor de 1941, atualizado pela taxa de inflação ao momento. É os tais 1.200 escudos, 6 euros, portanto dá os 1.066 e qualquer coisa de agora. Bom, o que é que aconteceu em 2005? Reparem, como se permitiu
ou melhor, empurrou as instituições de ensino superior, passou, aliás, outra coisa era, passaram a ser as próprias instituições, nos órgãos que têm a capacidade para decidir, a ter que definir o valor da propina. E o que é que aconteceu? Aconteceu que as instituições, a maioria delas no início não vai aplicar a propina máxima, mas depois, empurradas pela falta de recursos que recebem do Orçamento de Estado, paulatinamente vai empurrando e vai pondo a propina máxima. E o que é que acontece? Começam a receber menos do Orçamento de Estado e começam a receber, obviamente, mais através daquilo que recebem de receitas próprias das propinas. Se forem ver, portanto, é a partir de 2005 e o último valor que nós conhecemos, e agora de certeza que esse valor baixou bastante, é o valor do financiamento público na despesa das instituições públicas é de cerca de 2010 de 69%. Eu mais à frente vou-vos mostrar o caso português nesta matéria, dentro dos países da União Europeia e da Europa, é sobretudo um modelo muito mais próximo do modelo anglo-saxónico do que é da Europa continental. E eu vou-vos depois mostrar, e se vocês puderem depois um dia ver, países como a França ou a Alemanha, o peso do financiamento público é muito mais alto por contraponto nas outras receitas. Aliás, como vêem, a média da União Europeia é de 76,4% o peso da despesa pública nas instituições de ensino superior. Portanto, Portugal está muito mais, não chega obviamente aos valores que hoje, por exemplo, são do Reino Unido, não é? Que são muito mais acentuados essa diminuição, mas após o Reino Unido é o país que na OCDE tem o maior decréscimo do financiamento público entre 95 e 2010. Obviamente, pergunta-se, não é? Já estão a perceber, quando nós queremos saber quem é que finalmente paga os custos do ensino superior, as respostas que nós podemos ter, no fundo, estão dentro daqueles 4 saquinhos que eu gosto de mostrar. E, portanto, são os 4 pilares onde podemos ir buscar, no fundo, recursos. Obviamente, o financiamento público, que é aqui simbolizado pelos governos e que, obviamente, eu costumo dizer, não se esqueçam que os governos não têm realmente nenhuma mina, não é? Em que vão buscar. No fundo, eles têm uma mina, não é? Aliás, estamos a ver que tem sido uma exploração intensíssima nos últimos tempos. Eles vão buscar os recursos aos contribuintes. E o financiamento público, que é alocado através do apoio governamental, obviamente que vem dos contribuintes. Depois temos as famílias, que são, obviamente, quem paga uma parte dos custos do ensino superior, sobretudo em países em que existe a cultura de que os pais são responsáveis pelos seus filhos até eles terminarem a sua formação. Isso é muito habitual, por exemplo, na Europa do Sul, como países como a França, Portugal, Grécia, portanto, mais mediterrâneo, e muito menos em outros países mais para o norte, quando, como eu já estava a dizer, o estudante, quando atinge os 18 anos, e normalmente é esse que está a estudar no ensino superior, ele torna-se completamente autónomo e deixa de estar a responsabilidade financeira dos pais. E, portanto, aqui são os próprios estudantes que têm que procurar os seus recursos e que terão ou não terão depois apoio através de bolsas pelo governo, mas são eles que fazem parte face aos seus estudos. E, por outro lado, um outro quarto pilar, que em muitos países, em muitas sociedades, é um pilar que é bastante presente, que é aquele, digamos, ligado ao mecenato, ao setor privado e ao setor mais filantrópico. Reparem que muitas vezes aqui, nas políticas que se podem definir para o financiamento, nomeadamente do ensino superior ou da educação, tem muito a ver com a cultura e quase a própria tradição histórica de cada país. E sabemos que, por exemplo, a cultura anglo-saxónica, que radica muito em termos religiosos, por exemplo, no protestantismo e, portanto, no calvinismo, o que é que acontece? Há uma tradição muito ainda hoje presente de que quem enriquece deve retribuir depois à sociedade. E é muito normal que alguém, não é, como o Bill Gates e outros, quando atingem determinado nível, queiram criar fundações e queiram, mais não seja por prestígio,
ou mesmo por puro filantropismo, dedicar novamente parte da sua riqueza para o outro. É muito menos normal realmente no sul da Europa, não é? Porventura ou não, nós gostamos mais de ver o Vaticano bonito, muito bonito. É evidente que eu não quero colocar nesta dicotomia, mas realmente só quero chamar a atenção que quando muitos políticos e quando muitos governos chamam e incentivam a diversificação das fontes de financiamento, estão a falar deste quarto pilar. É evidente que a diversificação, sobretudo quando a gente vai ver estatisticamente, é das famílias e dos estudantes, eles é que estão a diversificar e a pagar, mas este quarto pilar é mais ou menos elástico, não é? De acordo com os países. Ou seja, há aqui países em que essa não é a tradição. Essa não é a tradição. As grandes empresas em Portugal, e eu por exemplo, testemunhei isto muitas vezes, enquanto administradora da Universidade de Lisboa e pró-reitora, empresas como a EDP, mesmo antes de serem privatizadas, quando se lhes solicitava participação, quer em termos de mecenato para efemérides culturais e outras, ou mesmo para participar em projetos de investigação, a sua atitude não é tão aberta como muitas vezes acontece noutros países. E, portanto, nem sempre as instituições, nomeadamente, têm essa oportunidade. E, portanto, obviamente, seria por vezes bom até, mas nem sempre este mecenato existe. E, portanto, às vezes estamos digamos, a clamar para o impossível, porque este pilar da direita muitas vezes é muito pouco, vamos dizer, aberto a participar. No fundo, a definição das políticas acaba por, eu gosto de usar esta figura, de funcionar na realidade, naquilo que é, nas políticas que têm sido seguidas deste triângulo. Ou seja, introdução das propinas, com várias modalidades que eu vou mostrar, com mais ou menos apoio social, e, sobretudo, também com o outro complemento através da figura dos empréstimos estudantis para poder propiciar àqueles que não têm condições e não conseguem bolsas continuar a estudar. É claro que isto tem, consoante esta triangulação, seja mais intenso cada um destes vértices, tem, obviamente, implicações naquilo que é a questão da equidade e no acesso ao ensino superior. No fundo, se eu estou ou não estou a propiciar aos jovens e não jovens que têm competências e vontade intelectual de estudar, se eu estou-lhes a dar a possibilidade de terem condições de poder estudar. E isso é o que nós devemos discutir em cada país, se isso está a acontecer ou não. No nosso país, neste momento, não estará a acontecer, como já vos vou mostrar. Bom, os governos, por sua vez, podem se questionar, querendo apoiar, podem seguir políticas diferentes, podem seguir políticas de financiamento diferentes. Podem querer financiar diretamente os estudantes, já irei mostrar depois. Podem querer apoiar os pais, por exemplo, através de políticas fiscais e deduções fiscais mais ou menos intensas, ou, por exemplo, incentivar planos de poupança, como nos Estados Unidos, em que quem investe através de contas de poupança, e como sabem, por exemplo, nos Estados Unidos, a maior parte das universidades, inclusivamente públicas, têm propinas muito elevadas. Então, muitas vezes os pais, como nós abrimos quase antigamente uma conta poupança para as crianças, eles abrem uma conta poupança para o seu filho entrar na universidade quando eles estão em tenra idade. E o que é que acontece? Essas contas são bastante subsidiadas pelo governo, deduzindo os impostos que teriam que pagar por essa via. Portanto, pode ser por essa via, ou pode ser a modalidade de apoio através dos diplomados. Porquê? Através do subsídio que os governos concedem aos empréstimos estudantis para terem, por exemplo, taxas de juro mais baixas. Políticas de propinas. Então, vou falar de políticas de propinas, mas nem todos os governos adotaram o mesmo modelo. Adotaram propinas, mas fizeram de maneira diferente. De uma maneira também rápida, dizer-vos que, por exemplo, há basicamente 4 tipos de políticas de propinas. As chamadas propinas pagas à cabeça, que é aquelas que nós conhecemos, como o caso de Portugal, que o que é que quer dizer? Quer dizer que quando eu me inscrevo,
para poder frequentar e poder, até inclusivamente que me sejam dadas as notas daquilo que eu frequentei, eu tenho que pagar a propina que estou, durante o período em que eu estou a fazer a minha formação. Há ainda países que eu vou mostrar que não têm propinas, portanto, governos que entendem que o ensino superior deve ser gratuito e, portanto, financiam, sobretudo com financiamento público. Depois há países que é o chamado sistema dual. O que é que acontece? Sobretudo, muitos dos países que vêm da ex-União Soviética têm na sua Constituição impeditivos, vamos dizer, de fazer aplicação de propinas. E então o que é que acontece? No mesmo país, na mesma universidade, há um conjunto de vagas dos alunos que concorrem, entram e não pagam qualquer propina. Na mesma universidade, depois há um outro X número de vagas para alunos que, tendo passado e tendo as condições de aceder ao ensino superior, se querem ou podem pagar, também entram. E por isso é dual, porquê? Porque eles têm exatamente na mesma instituição dois tipos de alunos. E depois há umas muito divertidas como o futebol, que são as chamadas propinas diferidas, não é? Vê-se o jogo depois, aqui vê-se o pagamento depois. E porquê? Vou-lhes mostrar, porque é o sistema que foi adotado no Reino Unido, porque o Tony Blair, aliás é um partido trabalhista que introduz a atualização das propinas no Reino Unido, e o que é que acontece? Eles temeram a reação dos estudantes. E como é que fizeram? Encontraram um modelo simpático e vamos dizer, engenhoso, que foi o quê? As propinas sobem e é acompanhado este processo com um plano de empréstimos estudantis massivo. Praticamente hoje em dia, no Reino Unido, todos os alunos que entram no ensino superior são imediatamente convidados, não são obrigados, mas são convidados e a maioria contrai um empréstimo. Esse empréstimo, o aluno nem vê o empréstimo e esse empréstimo é imediatamente pago à instituição, a entidade bancária que paga à universidade. Ele deixa de ver e o aluno não sente que está a pagar. É diferido porquê? Porque, como é evidente, ele vai pagar quando for diplomado, após um ano, como também nós aqui, quando aliás é engraçado porque eles brincavam com o nome, quem paga não é os estudantes, é os diplomados. Porquê? É evidente que é o estudante que está a pagar no primeiro momento, não é? Mas é o diplomado que vai amortizar o empréstimo. E, portanto, é diferidas porque o aluno não sentiu que está a pagar no período que está a frequentar. Só para vos dar alguns exemplos de países em que têm a modalidade de empréstimos à cabeça, portanto, que pagam durante o ano. Portugal, desde que, como eu já expliquei, adotou as políticas propinas. Por exemplo, a Alemanha, só alguns Estados têm, outros não. A Constituição alemã impedia e, portanto, a primeira vez que eles têm propinas foi a decisão do Tribunal Constitucional deles e foi-lhes permitido que eles introduzissem paulatinamente na pós-graduação. E depois foi andando e só alguns têm. Por exemplo, outros não têm. E muitos outros países que têm esta modalidade. Países, por exemplo, em que ainda não têm no ensino público propinas. Por exemplo, eu assinalo ali, porque muitas vezes tenho alunos e tenho colegas do Brasil e, portanto, veem o Brasil nas instituições públicas, nas federais e nas estaduais, não pagam propinas. Todavia, só 25% dos estudantes do Brasil estão no sistema público. Os outros 75% pagam e estão nas privadas, e às vezes de menor qualidade. Um exemplo de países que têm o chamado sistema dual, por exemplo, vocês têm aqui muitos países, alguns países do leste, como nós dizíamos, ou países, por exemplo, em que, de alguns países africanos também. E as diferidas são, sobretudo, o que é o mundo da Commonwealth, não é? Portanto, o Reino Unido, a Austrália, Nova Zelândia, exatamente, e esta modalidade associada aos empréstimos, que eu vou já explicar, chamados empréstimos dependentes do rendimento dos diplomados. Empréstimos, a mesma situação.
Há empréstimos estudantis, eu já vos expliquei que os bancos não são muito atreitos a estas coisas e, portanto, vocês reparem, em Portugal, a primeira vez que há realmente um enquadramento para os empréstimos estudantis é 2007. Ainda que a lei base do financiamento já previa, mas os bancos nunca pegaram no assunto. Só em 2007 o Governo faz e contratualiza um sistema de garantia mútua com uma pool de bancos então esses bancos apoiados e empurrados com o fiador governo então entram no jogo, chamemos-lhe assim, não é? Só a partir dessa altura vão entrar e hoje em dia já uns milhares de alunos, também vou mostrar esses valores, já pediram e contraíram empréstimos. Que tipos de empréstimos existem? Bom, não são todos iguais. O primeiro, e aquele que é o nosso caso, é o chamado convencional ou hipotecário. O que é que isto quer dizer? É muito semelhante àquilo que acontece em qualquer dos empréstimos que nós estamos habituados, não é? De uma casa ou de um carro. Portanto, há um calendário de pagamentos, é fixada à cabeça a taxa de juro que vai ser, ou pode ficar indexada a um determinado spread, mas quer dizer, todas as regras são muito semelhantes. Habitualmente, em todos os países, e no nosso caso também, há um período de carência, ou seja, o aluno tem um ano após terminar o seu curso para começar a pagar. Mas depois tem um X número de anos para pagar e está fixado e por isso ele vai ter que o fazer. O outro modelo, que é o chamado empréstimo, ou os ingleses dizem Income Contingent Loan, eu traduzo por empréstimo dependendo do rendimento do diplomado. Porquê? Reparem, o Reino Unido foram espertos, vamos chamar-lhe assim, porque evitaram as pessoas sentirem o pagamento das propinas e, ao mesmo tempo, inventaram um modelo de empréstimos que é simpático para quem contrai o empréstimo. Porquê? Porque tem duas condições que são, e obviamente são muito relevantes no momento em que nós estamos a viver. É que, quando o diplomado tem uma situação de desemprego, ele não deixa de pagar o empréstimo. Portanto, tem períodos em que ele não é obrigado a pagar o empréstimo. Da mesma maneira que, se por acaso esse diplomado não ganhar acima de um nível de rendimento que anualmente é fixado, imaginemos, como nós temos agora muitos diplomados que ganham o ordenado mínimo, não é? O que aconteceria, o nosso modelo não é este, mas passando para o Reino Unido, o que é que acontece? Abaixo de um determinado limiar, o governo do Reino Unido acha que o diplomado não tem condições de estar a amortizar a sua dívida. Então, ele para de pagar e, portanto, até voltar à situação em que está em condições de o fazer. E há um X número de anos para amortizar essa dívida. Quando ele ultrapassa esse valor, ele, digamos, pode acontecer, não é? Se ele ganhar sempre muito pouco, mas acima do limiar, há um momento em que depois lhe é, vamos dizer, perdoado o resto. Portanto, há aqui um conjunto de balance que tornou este tipo de empréstimos simpático e que os alunos, portanto, aliciaram e entraram. Reparem, qual é o risco disto? Tem dois riscos para um país como o nosso. Obviamente, ou não, quer dizer, não esquecer que, havendo um incumprimento generalizado ou um montante em dívida imenso, vai entrar novamente pelos cofres do Estado. O Estado vai ter que entrar. Não foi sob a figura de bolsa, mas é agora para ser fiador. Segundo aspecto, agora não tanto presente, porque já não conseguimos realmente ter tanta fuga ao imposto. Normalmente, este modelo do Income Contingent Loan não é aconselhável pelos técnicos a ser aplicado em países em que não há transparência fiscal. Estou a ser muito politicamente correto, como já perceberam. Porquê? Porque é assim, este e o outro que eu vou mostrar a seguir, é preciso haver uma grande veracidade e que o contribuinte, digamos, não desapareça e não drible, vamos dizer, não é, em linguagem futebolística, o fisco. E, portanto, é aconselhável, por exemplo, muitos países africanos adotaram por vezes, porque tinham cultura, que eram ex-colónias por vezes do Império Inglês, e depois houve dificuldades, porque a certa altura não sabiam onde é que estavam os diplomados.
tinham desaparecido e o sistema, por vezes, estatístico não é tão bom quanto isso. O que é esta taxa de graduação? Que por vezes ouvem falar e às vezes vão atrás. É um empréstimo bancário. É o quê? Acontece, por exemplo, muitos países, e até mesmo nos países nórdicos, nós idealizamos, às vezes como o Eldorado, as coisas têm estado a mudar. É verdade que na maior parte deles ainda não se paga propinas, mas o apoio social, por exemplo, na Suécia, 40% a 60% do apoio social não é em bolsas de estudo, é em empréstimos. O que é que acontece? Este tipo de empréstimo que é dependente do rendimento, aqui toma uma figura exatamente que é uma taxa de graduação. Porquê? Porque é uma percentagem que é paga sobre o rendimento que o diplomado ao longo da sua vida vai ganhar. E é de tal maneira associado, digamos, ao sistema fiscal, que é pago pelo próprio sistema, quer dizer, na mesma forma, enquanto o outro vai ser amortizado ao banco, não é? Aqui o mecanismo de recolha, vamos dizer, da amortização é inclusivamente muitas vezes feito pela própria estrutura fiscal. E por isso este imposto vamos dizer, a amortização pura e simples também do seu empréstimo. Portanto, quando ouvirem estas coisas, não é? Só porque é da Suécia, por vezes é preciso ter calma e ver o que é que estamos a falar. Não, podem querer empréstimos, eu não estou a dizer que não. Eu já vou dizer depois a minha opinião, que também a tenho dito, não é? Mas é para não pensarem que é muito mais suave do que as outras, não é? O problema é que, se calhar, um jovem sueco hoje em dia tem uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho bastante mais facilitada do que noutros países, não é? E, portanto, o impacto de pagar o empréstimo terá outra, vamos dizer, consequência. O apoio social também, há vários tipos de apoio. Eu não consigo, aqui estou a falar muito rápido, se calhar. Mas... Não, acho que não. Estamos aí nas 7 horas. Portanto... Pronto. Os modelos de apoio social também divergem, não há políticas, não são todas iguais. Aquilo que é o chamado modelo centrado, portanto, no estudante, o que é que acontece? Nestes países não se interessa sobretudo qual é a situação económica do agregado familiar, não. A relação é entre o Estado, o apoio e o estudante. E, sobretudo, ele vai ter ou não vai ter pelo seu mérito escolar, e a bolsa que vai ter, ele vai ter, digamos, que cobrir aquilo que realmente ele tem que ser os seus custos. Ao contrário, por exemplo, dos países mais da Europa dita continental, como é o caso de Portugal, em que, sobretudo, o apoio social é dado em função do nível de rendimento do agregado familiar. O que é que acontece na maior parte destes países? O apoio que é dado cobre muito poucos estudantes, obviamente que oscila entre países, nós andávamos cerca de 16% dos estudantes que frequentavam o ensino superior, há países que vão até 35%, e sobretudo o valor da bolsa de estudo não cobre a grande maioria dos custos que o estudante tem que fazer face. Portanto, há uma parte muito expressiva, eu não sei se vou ter tempo, mas existe, em que muitas vezes a bolsa só cobre o valor da propina, não cobre os chamados custos de educação, os outros custos e os custos de vida, alojamento, alimentação, etc., que por vezes não cobre. E há o outro modelo, muito ligado aos países nórdicos, que é uma semelhante também ao modelo anglo-saxónico, em que nestes países não pagam propinas e, portanto, o apoio social, quando é dado para os outros custos, não é? Porque não é para pagar o valor das propinas. Portanto, e é diferente, e como também já vos tinha dito, muito do apoio é dado por subsídios através de empréstimos que estão dados a taxas de juro mais baixas. Bom, tocar agora um outro aspecto. Eu tentei fazer assim quase uma impossibilidade, não é? Que é trazer tudo e mais alguma coisa, e daqui a bocado estão mortos de cansaço. Eu vou beber água, que é para ver se consigo. Bom, o que é que eu quis trazer aqui? Um outro aspecto. Portanto, até agora, o que é que nós estivemos a ver? Estivemos a ver como é que o sistema se financia e quais são as políticas de quem, obviamente, de quem é que deve pagar, ou quem é que paga o sistema de ensino superior. O que eu agora aqui trago é o quê? No caso do financiamento público,
como é que nos diferentes países essa afetação, esses recursos são, no fundo, postos à disposição das instituições. São chamados mecanismos de financiamento. Aquilo que as nossas universidades e aquilo que os nossos institutos politécnicos públicos, como é que recebem o dinheiro? Ou, nos outros sítios que não existem politécnicos, as instituições de ensino superior. Há vários formatos. Obviamente que o mais tradicional, e era o mais histórico, é a chamada negociação com base numa proposta das instituições de ensino superior, e depois há ali uma discussão com os membros do governo, portanto, que estão naquele momento. Há aquele tradicional também, ainda mais tradicional, que é com base nos anos anteriores. Há depois aquilo que estão já fartíssimos de ouvir, de uma fórmula de financiamento. Há vários tipos, e depois há outros mecanismos que têm ganho nos últimos tempos maior espaço, que têm a ver com o quê? Chamados contratos de desempenho, ou contratos-programa, em que são definidos um conjunto de objetivos às instituições e estratégicos, e que a instituição se compromete a cumprir, e que os fundos são dados exatamente para ver se são cumpridos ou não. Por outro lado, há uma outra variante, que é o quê? São contratos em que são definidos metas, definidos objetivos do número de diplomados que a instituição, eu vou dizer a palavra menos bonita, que tem que produzir. E, portanto, que se estabelece tantos por área científica, tantos de 5 mil disto, 5 mil daquilo, 5 mil daquilo. Bom, e depois há ainda uma outra modalidade especial no que diz respeito à investigação. Dizendo isto muito rapidamente, em termos da Europa, sobretudo, e no mundo ocidental, o que predomina é realmente uma forma de financiamento. Mas, sobretudo, na maioria dos países, e sobretudo nos últimos anos, é uma forma de financiamento que aparece associado ao mecanismo de contratos-programa ou contratos de desempenho. As formas de financiamento podem, digamos, ser divididas em dois grandes blocos. As chamadas formas de financiamento pelo input e as de desempenho. O input, se agora voltar um bocadinho à nossa história, alguns de vocês são, felizmente para vocês, mais novos do que eu, portanto não devem ter acompanhado tão bem, mas é assim, nós temos, e outros não, outros são meus contemporâneos, também para eu não me sentir tão velha assim, não é? Porque eu começo a dizer, eu sou do tempo de fazer parte de um grupo de trabalho que inicia a sua ação em 1993, e que está na base da famosa fórmula de financiamento que durante alguns anos nos norteou na afetação com mais ou menos peripécias, e que foi um grupo de trabalho que foi constituído pelo CRUP, o CSISP, e na altura a Direção-Geral do Ensino Superior e a Secretaria de Estado do Ensino Superior. E durante um ano andámos muito divertidos, alguns reitores, alguns presidentes politécnicos, algumas das pessoas, como eu, a simular e a ver o que é que aquilo ia dar. Se eu fizesse assim, e acabou em 94, por sair um documento que existe e que, se tiverem muita curiosidade, eu depois posso disponibilizar, da forma de financiamento. A nossa forma de financiamento inicial era de input. Porquê? Porque o que nós fomos fazer foi definir para cada área científica o quê? Um número de docentes ideais, padrão, que devia haver por número de aluno. Ou seja, eu, depois de várias simulações e olhando várias formas de financiamento que ao tempo já eram usadas noutros países, considerámos que, por exemplo, num curso de engenharia seria, em média, necessário haver um docente para cada 11 alunos. Ou, por exemplo, na área do direito, que aliás foi muito depois polémico e depois reduziu ligeiramente, era um docente para cada 25 alunos. Depois passou para 20 depois de várias peripécias. Ou na área, por exemplo, da medicina, de um docente para 6 alunos. Ou na música, que ainda é menos, 1 para 5. Porquê? Porque, como é evidente, a forma de organização da estrutura curricular, sendo mais ou menos com intensidade laboratorial, requer mais ou menos turmas que podem ser maiores ou menores, em teoria. E, portanto, o que é que se fazia? Fazia-se, depois de definir estas raciones, como se diz bem, aliás, o professor Barata Moura, era meu reitor, não se diz rácios,
é um anglicismo e, portanto, obrigava-nos a dizer raciones, o que é engraçado. Pronto, e é como se deve dizer. Então, estas raciones eram aplicadas ao quê? À previsão de alunos que nós pensávamos que ia acontecer no ano para que estávamos a calcular o orçamento e, portanto, podíamos calcular o chamado orçamento pessoal padrão. Depois, era o quê? Se eu tenho este pessoal padrão, devo ter, obviamente, um conjunto de verbas para o chamado funcionamento corrente, que na altura mudou várias vezes, umas vezes 25%, outras vezes 30%, e, portanto, eu conseguia construir um orçamento padrão e que seria o ideal para fazer funcionar as instituições. Quais foram as duas vantagens e salto em frente? Meus caros amigos, o orçamento até antes desta data, como é que era constituído? E eu sei do que estou a falar. Era muito com base no quê? No orçamento do ano anterior e da capacidade de negociação política, amigo, fora amigo, do Sr. Presidente da Câmara, até isso, etc., que tinham para quando chegava a altura de distribuir o bolo. E, portanto, realmente, não é? Entendeu-se que não devia ser assim. E, portanto, esta fórmula tem dizer, objetivar como é que as coisas se vão fazer e teve outra consequência, também muito relevante e muito relevante para os sindicatos, que não deviam deixar cair, que é o quê? A partir quando foi definido estas raciones, quer dizer que eu tinha indicativos para o pessoal que as instituições tinham que ter. O que é que aconteceu? Isto não foi tão magnânimo assim. Aconteceu que, na explosão do ensino superior e de crescimento em Portugal, as instituições vão contratar pessoas. Porque era preciso, estavam sempre a entrar alunos, aquilo. A certa altura, havia instituições que tinham muitos e muitos docentes. Não quero ser agora muito politicamente incorreta. E o que é que quem estava do lado de lá disse assim, é evidente que agora não se pode descontratar. Mas percebia-se, olhava-se para aquilo que havia ali rapazes que tinham horários muito leves. Então, a maneira foi esta. Eu digo que é isto, e então o que é que acontece? Acoplado a isto, passou a sair anualmente um despacho em que se definia o limite padrão do número de docentes que podiam as instituições ter contratadas. É evidente que havia muitas que estavam a mais, e então fez uma reta de convergência e dizia, vocês agora têm que, até 1998, 99 era o que estava previsto, fazer uma adaptação e, portanto, porque era porque cada ano vinham pedir mais professores e, portanto, sabiam que estavam a mais, à medida que, vocês provavelmente não se recordam, mas quem esteve à frente de instituições sabe isso, por exemplo, saía tinham que sair 2 ou 3 para depois poder-se contratar um. Portanto, criou-se balizas indiretas à forma de gestão das próprias instituições. O que é que estas fórmulas têm? Tem uma vantagem, clarificam, mas simultaneamente, para quem está a regular o sistema, tem instrumentos para poder dar incentivos ou desincentivar. Aqui foi importante, porquê? Porque permitiu que fôssemos discutir, nós, Ministério do Ensino Superior, na altura de Educação, com o Ministério das Finanças, porque é assim, eu sou do tempo, e alguns de vocês, que é assim, qualquer contratação não ia só à Direção-Geral do Ensino Superior. Tinha que sair descongelamento de vagas do Ministério das Finanças. Pelos vistos, estamos a voltar a lá. E, portanto, o que é que aconteceu? O Ministério do Ensino da Educação conseguiu libertar-se da tirania do Ministério das Finanças, porque dizia assim, não, o limite são 1.100 docentes desta escola, se eles estão abaixo, se vão poder contratar, não é? Bom, e, obviamente, tinha saído a Lei da Autonomia em 1988 e, portanto, acoplado com isto, deu uma capacidade de gestão e de flexibilidade às instituições como nunca tinham tido até aí. Simultaneamente, e é interessante porque temos que fazer digamos, como é que eu ia te explicar, reconhecimento, é o Ministro das Finanças, o professor Sousa Franco, e é ele que faz sair a chamada Lei da Flexibilização da Gestão das Universidades, que foi feita só para as universidades, não se conseguiu arrancar para os politécnicos, em que, desde que tivessem dentro daqueles rácios, as contratações podiam ser feitas, inclusivamente para lugares do quadro.
de professores catedráticos e associados. Isto quer dizer que, através deste mecanismo, eu estou a fazer este bocadinho de história, que é para ver se recordo e se lembro até alguns atuais dirigentes das instituições universitárias e politécnicas portuguesas do momento, que estão muito pouco a vislumbrar saídas estratégicas, que às vezes, no mínimo, tentem recuperar o que já houve, que já é às vezes um salto. Mas vá, é só agora um parênteses e voltamos aqui. Inputs. Inputs porquê? Porque o que é que acontece? Como este mecanismo assentava na previsão de alunos, era o número de alunos que eu tivesse no ano anterior e o que é que ia ter. Portanto, é assim, o número de alunos era isso até pode até ser perverso, porque é assim, quanto mais alunos eu tiver, em última instância, reparem, porque é que se passou do input para desempenho? Em última instância, eu até posso ter vantagem em ir chumbando alunos, porque vou tendo mais alunos. Se eu retiver, não é? Para o ano eu tenho uma bola de neve maior. Não sei se estão a ver. É evidente que eu não digo que isto acontece, mas estou a dizer que muitas vezes não há incentivo para haver maior taxa de sucesso. Tendencialmente, na maior parte dos países, passou-se para as outras modalidades, das chamadas critérios de desempenho. E, portanto, haver incentivos para a saída, para fazer baixar as taxas de abandono e de repetência e, portanto, houve como que um deslocar do primeiro tipo para as do segundo tipo. Bom. Lisa, tenho o compromisso de não te deixar passar às 8 e ainda queríamos ter algum muito bem. Perguntas. Rapidamente, objetivos, é assim, carro, os contratos estratégicos, os contratos de desempenho ou contratos de programa é uma modalidade que eu proponho e que defendo. Porquê? Porque o Governo e as instituições vamos dizer, acordam em determinados objetivos, o que permite o quê? Que a própria instituição possa planear aquilo que está a fazer. E, simultaneamente, não andarmos a discutir anualmente aquilo que tira aqui e põe acolhi. Bom, e muitos dos países conseguiram exatamente fazer desta modalidade. E há outra modalidade, que é uma variante, que é aquela que eu vos falei dos diplomados. Se recordarem, o nosso famoso contrato de confiança de 2010 é desta modalidade. O senhor ministro, na altura o professor Mariano Gago, veio suscitar às instituições um aumento da sua capacidade de diplomação e, portanto, houve acordo que nós íamos ter mais desta área, esta modalidade. Passando rapidamente, vou passar a investigação que vocês conhecem, obviamente há em muitas formas de financiamento e em Portugal houve anos assim, em que na própria cálculo de funcionamento corrente há uma variável, um delta, digamos assim, que fica, por exemplo, indexada à qualificação do corpo docente ou pode ser à classificação dos próprios centros de investigação, não no procedimento concorrencial de concurso, mas na própria forma do bolo, não é? Que é dado para o funcionamento corrente. Agora não vou ter tempo, mas isso aconteceu há alguns anos, não muitos. Bom, onde é que estamos e o que é que estamos a ir? Muito rapidamente dizer o seguinte. Nós tínhamos chegado a 1,5% do PIB afeto ao ensino superior. Volto-vos a mostrar qual é o peso do financiamento público em diversos países e na média da OCDE. Por exemplo, vocês veem a França em 2010, 82% que as universidades francesas gastam vem do erário público, nós só 69% e obviamente o Reino Unido é o campeão nesta matéria, só 25,2%, mas por exemplo a Holanda, que é também a par do Reino Unido o sistema mais liberal, não é? No sentido não liberal americano, liberal europeu, é também habitualmente acompanhar diminuição do financiamento público. É muito difícil ter dados e não é, para mim, continua a ser, eu que estive do lado de lá, é incompreensível hoje, com as técnicas que nós temos, não haver informação e séries estatísticas financeiras. Obviamente, há uma ocultação que não é boa nem para as instituições, nem para o sistema e muito menos para os estudiosos. Usando os dados de 2010 do orçamento, de preparação do orçamento e aquilo que talvez possa ser o orçamento de 2014, ou seja, o orçamento que foi comunicado às instituições, e se eu lhe retirar os 30 milhões que talvez estejam anunciados ou talvez não, que possam ser devolvidos às instituições, e os 12 milhões dos politécnicos, ou talvez não, nós temos que entre 2010 e 2014 este valor diminuiu 22%. E se olharem o que é que isso dá no orçamento por aluno,
há efetivamente um corte, não é, entre estes 2 anos de 22%. Isto é muito mais, e só estou a ir aqui este valor, não é? É muito mais do que a maior parte do corte que está a acontecer noutros ministérios, por exemplo. Portanto, é violento. O que é que isto tem consequências em relação à acessibilidade? A quem é que vai frequentar? Nós estamos tendencialmente a deslocar-nos, se não fizermos nada, para novamente ter um ensino superior de elite ou virado só para alguns. Nós, a Europa, não é? A estratégia Europa 2020 aponta que 40% da população entre os 30 e 34 anos devia obter o ensino superior. O que é que nós estamos agora neste momento? Eu mostro sempre este valor porque é preciso que a gente tome esta consciência. A população portuguesa que atingiu pelo menos o ensino secundário é hoje, depois do esforço e grande investimento que nós temos estado a fazer, de apenas 35%. Na Europa, esse valor é 76%. Na OCDE é 75%. E para os 30 a 34, esse valor, obviamente, subiu e temos estado a fazer bom trabalho, é de 52%, mas já eles também estão a andar e estão a andar mais depressa que nós. É 84% em média, da população europeia tem o ensino secundário. Portanto, isto é, obviamente, é o nosso principal déficit, este sim. E reparem, no ensino superior, o que é que acontece? Na população portuguesa, cerca de 17% a população ativa atingiu o ensino superior. Atualmente, os mais jovens, conseguimos atingir os 27%, 26,9%. Nós queremos atingir, 2020, 40%. E comparem-se, não é, com os outros países que estão ao lado e veem que não estamos melhor, nem estamos, muito pelo contrário, com população qualificada a mais. Outro aspecto que é importante para quem está nestas coisas. Quando vos disserem que há uma diminuição, obviamente, de jovens, é evidente que estatisticamente é. Agora, reparem, é assim, no ensino secundário, apesar do esforço e o percurso que fizemos, que é realmente fantástico, o que é que acontece? A taxa real de escolarização é de 72,5%. O que é que isto quer dizer? Que nós temos um ensino obrigatório de 12 anos. Quer dizer que cerca de 30% dos jovens que estão na idade de ir à escola, do ensino secundário, não está na escola. Quer dizer que há uma franja muito grande de jovens que não está sequer inscrito. E, portanto, como é evidente, não vai estar a bater à porta para entrar no ensino superior. E, portanto, muito resumidamente, não há, efetivamente, alunos a mais. Esta é a parte que eu gosto de mostrar, mas o ensino superior cresceu muitíssimo, e mostrar aqui à minha colega Mariana, é que hoje em dia, das principais grandes mudanças na sociedade portuguesa é o papel da mulher e da qualificação. Nós éramos cerca de 22% em 60 e nós somos 61% das pessoas qualificadas deste país. A taxa de escolarização vou passar. O que é que está a acontecer? Está a acontecer isto nos últimos anos. Reparem, vocês têm aqui o número de alunos inscritos desde 1960 até agora. Se compararem 2010 com 2013, o que é que acontece? Nós diminuímos cerca de 6% na frequência do ensino superior. Obviamente que o ensino público, a tendência é de ligeira descida, de apenas menos 1,3%, e no ensino privado, efetivamente, neste caso, de menos 23%. Isto em praticamente 2 anos, 3 anos. Portanto, reparem a rapidez do fenómeno. Isto era para mostrar-vos as regiões. Nós estamos a criar ainda outras desigualdades e está a haver diminuição em distritos, inclusivamente considerados do dito litoral. Não tenho tempo agora. Candidatos ao ensino superior, primeira fase, reparem, entre 2013 e 2008 é praticamente 1/4 de menos candidatos. Inscritos pela primeira vez, primeiro ano, é também uns dados interessantes, porque reparem, diminuiu também 6%, o público cresceu ligeiramente. Onde é que diminui significativamente? É no Politécnico Público. E onde é que há a queda abissal? É no ensino superior privado. Portanto, é provável, e eu não vou ser bruxa, que vão ser tomadas medidas que criem até administrativamente algum público cliente às instituições privadas.
Eu digo sempre isto, que quem quiser perceber como é que foi fomentado o ensino privado em Portugal, vá ver a política de vagas. E é muito interessante porque acontece em 89, 90, quando foi eliminado o exame do ensino secundário. E quem foi um governo PSD-CDS. E aumenta com a Manuela Ferreira Leite como Ministra da Educação. É evidente que se eu faço explodir o número de candidatos, eles não entram, porque não têm vagas suficientes no ensino público, vão à procura do ensino privado. Veremos o que vai acontecer. Porquê é que esta diminuição? Bom, eu só vos vou mostrar uns números, é que é assim, porque o apoio social, dramaticamente em Portugal, o apoio social desapareceu, não é desapareceu, não posso dizer esta palavra, tem sido draconiana a sua diminuição. Reparem, nos últimos anos, o número de bolseiros diminui em valor absoluto, diminui o valor de apoio pago em bolsas de estudo. Do Orçamento de Estado há uma diminuição entre 2008 e 2012 de 50%. Nós estamos a pagar grande parte das nossas bolsas de estudo por fundos da União Europeia. E, portanto, globalmente diminui 14%. E é porque exatamente estamos a insuflar essas dotações. Diminuiu de forma dramática o chamado apoio social indireto através dos serviços de ação social para cantinas e residências e para o apoio dado através dos serviços de ação social. Como sabem, as bolsas de estudo neste momento são pagas diretamente, portanto, o resto do orçamento que vai para os serviços de ação social é para o chamado apoio indireto e, portanto, vocês têm aqui um apoio, uma diminuição entre 2008 e 2011 de menos 53% no Orçamento do Estado. É menos 53%. E como é evidente, o que é que aconteceu? Aconteceu que os alunos, face a esta diminuição do apoio social, foram empurrados para ter que, se queriam continuar a estudar, uns abandonaram, como é evidente, e os outros, in extremis, foram, obviamente, tentar contrair empréstimos. E o que acontece é que, hoje em dia, nós temos cerca de 20, dos últimos dados que eu conheço, temos cerca de 20 mil alunos que contraíram empréstimos num valor próximo dos 225 milhões de euros. E o que é que, aspecto muito importante, 1/3 destes alunos que pediram empréstimos são simultaneamente bolseiros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o valor da bolsa que eles receberam não lhes dá para sobreviver. Pagam a propina e não conseguiam. E, portanto, contraíram o empréstimo. Vão ver os relatórios que existem, não são muito divulgados, mas eles são públicos por obrigação que a lei diz. E vai. Eu não tenho tempo, mas eu só trouxe 2 simulações para vocês perceberem o que é o processo de atribuição de bolsas de estudo. Por exemplo, só um exemplo para... É assim, um pai e uma mãe que ganham 475 euros magnanimamente, sim senhor, é bolseiro, e a bolsa que ele tem é de 1.243, quer dizer que paga a bolsa de 1.066 euros e sobra-lhe para 10 meses letivos 178, recebe 18 euros por mês. Como é óbvio, tem 475 euros pai e mãe. Reparem, não é? Portanto, o valor. Se o pai e a mãe tiverem 500 euros, uma riqueza, o que é que acontece? Ele ainda é bolseiro. A partir daí, depois já não é. E então, o que é que acontece? Já só recebe o valor da bolsa até é menor, e quando acontece assim, então ele recebe o valor da bolsa. E vai pagar a bolsa e recebe 0 para os outros custos. Como é óbvio, isto deu uma diminuição muito grande. Só mais uma chamada de atenção. Quando nós nos comparamos em termos internacionais, a acessibilidade é o quê? No fundo, quando considero os custos de educação e os custos de vida que o estudante tem que fazer versus o que é o rendimento mediano do país, eu tenho a proporção do custo para uma família, não é? O esforço que a família tem para pôr o seu filho a estudar. Quando nós fazemos isso para Portugal, 75%, o que é o valor mediano de uma família portuguesa para 2010, agora é pior, é para suportar o seu filho que está a estudar no ensino superior. Se quisermos comparar, que a gente gosta de se comparar, por exemplo, com a Alemanha, não é verdade? Eles, coitados, os membros da família alemãs, só têm que afetar cerca de 28% da média, da mediana do rendimento alemão para fazer estudar um filho no ensino superior. Portanto, a acessibilidade, obviamente, nestes casos, não é a mesma. Muito bem.
Esta semana saiu um relatório e a OCDE, que não é uma entidade muito suspeita de radicalismo, no relatório e na nota que faz para Portugal, diz-nos muito perentoriamente aquilo que às vezes os nossos governantes não querem ouvir, mas eles dizem, não é? Que as reformas em Portugal, desde 2010, têm, digamos, tornado cada vez o apoio menos acessível, não é? Resultando numa diminuição de 30% na queda nos apoios, não é? Em termos gerais, aqui não é só sobre a ação social do ensino superior, é geral do país. Não é novidade para nós, mas é sempre bom ouvi-los dizer, porque aos outros eles acreditam mais do que a nós. Bom, muito rapidamente, eu vou depois passar a discutir. O que é que eu acho? Acho que é necessário continuar a aumentar as qualificações pelos motivos que eu vos mostrei. Nós não estamos bem, nós estamos aquém. Não temos alunos a mais, nós temos uma taxa de escolarização do ensino secundário ainda muito baixa e, portanto, nós necessitamos de melhorar e ter mais alunos a bater à porta do ensino superior e se querem estudar, não é? Por outro lado, é preciso reivindicar a minha sugestão, e até olhando para os mecanismos de financiamento que eu tive aqui a oportunidade de dizer, seria vantajoso que a sociedade, e então aí sim houvesse acordo entre os partidos do poder e despoder, de que houvesse uma riqueza, uma percentagem da riqueza afeta à educação, e nomeadamente agora que estou a falar do ensino superior, que fosse contratualizado 1,5%. A média, é melhor saber um valor do que andarmos sempre a discutir. Por outro lado, chamar muito veemente a atenção que é, do meu ponto de vista, uma total erro pensar que pode ser uma solução para o sistema aumentar o valor das propinas. Quanto muito a manutenção, e já assim como eu mostrei, é de grande dificuldade. E, por outro lado, a forma de financiamento deve ser um contrato de programa, com uma forma, mas o orçamento ser plurianual. Devemos reivindicá-lo, porque é a única maneira das instituições poderem planear a sua atividade. É preferível eu saber que tenho ligeiramente menos, mas o que é que eu vou ter no espaço de 2, 3 anos, do que estar nesta... Porque ninguém consegue gerir. Muito sinceramente, eu louvo hoje em dia quem está à frente das instituições, porque não sabem com o que podem contar. E eu tenho alguma experiência do que estou a dizer nesta matéria. Por outro lado, é necessário rever o processo de concessão do apoio social, as bolsas. Eu acho que as associações de estudantes deviam ser muito mais ativas, do meu ponto de vista, a chamar a atenção e a mostrar o que se está a passar. Por outro lado, e eu estou num sindicato, o que é que eu digo? Os mecanismos de autonomia da gestão devem ser realmente assumidos de facto, e o mínimo que eu posso pedir é aquilo que eu disse anteriormente, é ver indicadores de referência e que eles depois sejam respeitados. E não inventemos o que já é assim, há maneiras de o fazer, no mínimo reivindique-se o que já se teve. A falta de fazer inovação é melhor do que não ter nada. Por outro lado, não tive a possibilidade de ir muito aqui, quis buscar um bocadinho para parte das regiões, chamar a atenção que a reorganização da rede, que provavelmente terá que haver, não pode ser a giz e esquadro, não pode ser feito no gabinete, seja na 5 de outubro ou nas Laranjeiras. Não pode ser, do meu ponto de vista, porquê? Porque é assim, há muitas instituições que, na sua região, são hoje em dia o único polo da tratabilidade que tem aquela região. E, portanto, para o próprio país, o problema da rede de ensino superior não é um problema da rede do ensino superior, é um problema do país. E, portanto, eu, do meu ponto de vista, acho que tem que ser discutido com as instituições, de preferência ser os responsáveis das próprias instituições a tomar a iniciativa, e isso é, do meu ponto de vista, o melhor caminho, e depois perceber que eu não quero um país ainda mais desertificado do que está. E, portanto, é assim, eu terminei, quer dizer, peço imensa desculpa de ser maçadora. Muitíssimo obrigada, Luísa. Passamos já para as perguntas. Muitíssimo obrigada, Luísa. Ficamos aqui com muitos dados e muitas pontas e muitos temas para pensar. Não me vou alongar. Já há uma pergunta inscrita. Um comentário, o que seja. Não, até queria orientar também. Mas parte do princípio que as outras pessoas estão aqui, estão interessadas, mas também não quer ser maçador. É assim, a minha pergunta é só uma.
aceita que eu lhe faça 2 ou 3 perguntas através do e-mail? Com certeza. Mas... Eu vou só aqui dizer-lhe que ordem de coisas são estas. Acha que há suficientes inquéritos sérios socioeconómicos sobre a condição económica e de saúde dos estudantes no ensino superior e os seus respectivos ajudantes, os chamados professores, quanto à interrogação? Inquéritos. Não sei se são anuais, são outros. Não sou um perito. Ok? Sou apenas um utilizador do sistema. Sou um docente. E fui, durante 10 anos, um investigador. Sem ordenar. Os meus projetos nunca foram aprovados. Graças a Deus, para fazer mal. E o segundo tema, eu estou interessado em continuar na saga e na epopeia criar instituições de ensino privado, mas credíveis. Temos a Moderna, a Independente, temos o Relvas, temos o MEC, temos muita coisa. Portanto, estas coisas têm que ter o seu peso. Pode ter sido tudo legal, mas o impacto da sociologia e da sociopolítica é muito grande. Portanto, não vale a pena fechar os olhos para realidades. E muitas dessas pessoas estão no poder e vão criar as suas instituições e vão eles decidir sobre a rede de ensino. Ora bem, quero dizer, eu vou-lhe mandar uma, está bem? Obrigado aos colegas pela paciência e pela atenção. A primeira é muito fácil de dizer-lhe, não existe. Só uma pergunta para tentar salvar um bocadinho o governo de Sócrates. Será que ele tentou fazer a lei das fundações, às quais o Instituto Superior Técnico e o Grupo Mellon correram a correr e nunca conseguiram? Acho que ficou por um voto na cabeça. Eu acompanhei aquilo e no loco, eu gosto de me deslocar, sou muito paciente. Passei no técnico, com os meus amigos. Não? E portanto acho que aquilo ficou por uma cabeça como nas corridas de cavalos. Será que as fundações iam pôr em pé de igualdade modelos descentralizados de decisão em relação ao financiamento, cofinanciamento e outras coisas complicadas que a Sra. Doutora fez o favor de tornar simples? Será que as fundações terão? Esta era uma das questões que lhe vou pôr por ele. Fundações privadas, fundações públicas. Será que isso ia resultar, até por causa da rede, deixar aos privados e aos públicos fazerem fusões ou parcerias público-privadas? Ou seja, será que é esse o caminho que o governo Sócrates queria? No governo 1, depois houve o governo minoritário. Muito obrigado pela sua atenção. Sim, se calhar é melhor receber as perguntas. Está bem, está certo. Sim, o último problema que focou a rede do ensino superior, as regiões de interior, interioridade, cidades pequenas, médias. Esse problema é bastante complexo. É capaz de me dar alguma ideia? Porque, por exemplo, na zona onde eu estou, como diz eu, estou encravado entre Évora e Algarve. Estou lá em Beja, pronto, aquilo de vez em quando faz um fogacho e ficamos confusos. Obrigado. Duas perguntas. Um comentário primeiro sobre os Objetivos 2020 e a maneira como os novos cursos, como aparentemente Nuno Crato parece querer atingi-los através dos novos cursos de, já não me dou nome, tecnológicos, exato, exatamente. Sobre os empréstimos, a taxa de incumprimento dos empréstimos, eu não me lembro neste momento qual é, mas sei que está a subir e é bastante alta em comparação com outros países europeus. Se não deveria haver uma medida de alguma medida legislativa, porque eu trabalho no Parlamento e começamos a receber vários e-mails por semana de casos, começa a haver uma pressão para haver alguma tomada de iniciativa nesse sentido. E neste momento eu não sei bem qual é que deveria ser, ou seja, se deve haver alguma iniciativa e que de modo é que devia tomar, se é uma reestruturação geral, se é o Estado assumir no Orçamento de Estado crédito mal parado, não sei. E uma terceira pergunta sobre a reestruturação do ensino superior tal como o apetite de criar mercado para ensino superior privado, o exemplo da saúde, do relatório da A3ES sobre a fusão de cursos sem nenhuma razão para serem agregados, se podia fazer um comentário sobre isso e se o próprio mecanismo de cálculo das propinas não deveria ser profundamente alterado, tendo em conta o rendimento, o esforço
o esforço das famílias e o rendimento mediano disponível, se não deveria ser alterado, ou seja, o máximo ser o salário mínimo nacional, qualquer coisa. Só peço desculpa por ter de sair, mas só para dar os parabéns à sua presença, acho que foi muito importante. Os números que nos trouxe foram muito interessantes realmente quando chocamos com a realidade, vê-se que se calhar algumas das ideias que vamos sendo confrontados e bombardeados no dia a dia acabam por não fazer muito sentido, e as questões que foram colocadas são muito interessantes. Só uma pequena nota: nós tivemos cerca de 73, 75 pessoas a assistir em direto online, por isso ótimo. Quer dizer que há também interesse, apesar de ser uma sexta-feira a esta hora. Senão, muito obrigado mais uma vez. Eu deixaria também só mais uma informação. No outro dia percebi-me que, por exemplo, em Idenha está a ocorrer uma forma atípica de subsídio às propinas, que é através do Presidente da Câmara de Idenha, que, uma vez as pessoas lá recenseadas, paga uma parte das propinas, do alojamento, e ao mesmo tempo leva as pessoas também a fazer o trajeto do comboio até à Idenha, e da Idenha até ao comboio para se irem embora. É ainda atípica e minoritária, mas é sem dúvida alguma, se calhar mais um cesto que terá que lá pôr um dia destes, não sei. Obrigado. É assim, eu agradeço imenso, vai ser difícil, não é? Aqui o colega, e agora eu não vou por aí, porque o problema do RGES e o regime fundacional era outro debate, e que é interessante, aliás, como modelo da organização das instituições. Portanto, eu vou deixar para o mail dele, ainda que não queira fugir, porque eu tenho a minha opinião própria, claro. A questão do público e o privado, é assim, aquilo que eu digo, há espaço para o ensino privado, e há ensino privado muito bom, de boa qualidade. Agora, o que eu chamo aqui a atenção é que, por vezes, em certos momentos históricos, houve, até de uma forma hábil, a construção das condições básicas para que os alunos fossem procurar deliberadamente, porque era a única alternativa, o ensino privado. E, portanto, quando eu, por exemplo, ouço, não tanto no ensino superior, mas, por exemplo, no ensino básico e secundário, a questão do cheque ensino e outras modalidades, do meu ponto de vista, mecanismos para que possa salvar da insolvência muitas das instituições privadas. Portanto, eu vou deixar esse bocadinho e vou passar então aqui às questões das regiões e da reorganização da rede. Há estudos muito interessantes e portanto, convido-vos, penso que vai ser muito brevemente apresentado. 7 ou 8 politécnicos estão a fazer, já fizeram, um estudo com base numa metodologia que é feita nos Estados Unidos, que é a ACA, de estudar qual é o impacto na economia de cada região das despesas do orçamento das instituições, do pagamento, quer do lado da oferta, quer da procura, e há dados muito interessantes que mostram, obviamente, que intuitivamente a gente percebe, mas vai ficar quantificado o impacto que instituições como Porto Alegre, Bragança, etc., aliás, uma tese de doutoramento sobre Bragança, muito interessante, e que mostram. E que, portanto, é real o que se está aqui a fazer. Mas é também... obviamente, importante, isso cruza-se, por exemplo, porque o poder local percebe que é muito importante apoiar a existência de instituições e daí os seus apoios para propinas e concedem bolsas, etc. É importante porquê? Porque é uma forma, inclusivamente, de, como é que eu ia dizer, sedentarizar os próprios quadros, ou pelo menos uma parte dos quadros se estudam ali, poderem, alguns deles, pelo menos, depois ficar a trabalhar naquela região. Portanto, há muitos impactos, não é, que têm que ser medidos e, por isso, eu, no caso da rede, acho que é muito mais relevante pôr a falar as instituições da região, eventualmente até construindo consórcios e, inclusivamente, discutir-se como é que a distribuição da rede dos cursos pode ser reorganizada, quer dizer, pode haver parcerias entre universidades, politécnicos, que está proibido no RGES, por exemplo, fusões, não sei porquê,
Porque, por exemplo, eu tenho a Universidade de Aveiro ou tenho a Universidade do Algarve, que tem escolas politécnicas e tem escolas universitárias. Portanto, não se percebe porque é que, na altura, foi a equipa do professor José Maria Gago que achou que não, mas eu acho que pode ser útil. Quer dizer, pôr a UTAD a conversar com o Instituto Politécnico de Bragança sobre a oferta de cursos, eu parece-me que é correto e é aconselhável. Da mesma, em Beja, Universidade de Évora, Beja e Porto Alegre e quiçá a Universidade do Algarve, poderão fazer parcerias, consórcios, portanto, há muitas modalidades que devem ser estudadas e podem ser estudadas. De acordo. De acordo, está tudo em harmonia. Não fazemos fusões, porque senão os canhões são os primeiros a irem para a rua porque não têm formação. Pois. Não fazem fusões. Talvez, pronto. Ainda que é assim, eu tenho dito isso muitas vezes no meio universitário. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas falam sem conhecer os dados. Hoje em dia, o pessoal docente dos institutos politécnicos é o pessoal altamente qualificado e em que digamos, percentagem já é muito expressiva que tem o grau de doutor, por exemplo. E, portanto, a situação é diferente. Bom, eu não consigo ir mais por aí. Empréstimos. A questão dos empréstimos, eu julgo que para mim o empréstimo, ao contrário do que hipoteticamente podem pensar, não deve ser um mecanismo para apoiar os mais pobres, para ir direto ao assunto, ou mais carenciados. É, porventura, um bom recurso para quem, por exemplo, quer completar os seus estudos, quer fazer um curso, por exemplo, de mestrado ou uma pós-graduação e especializar-se, é sobretudo para quem tem quase um nível mais ligado, vou dizer assim, à classe média, do que propriamente. A bolsas de estudo, para mim, é que é a ferramenta e o instrumento para apoio social. O que é que acontece? O incumprimento, como é evidente, vai se retratar no Orçamento Geral do Estado, porque vai ter que pagar às entidades bancárias, eles não vão ficar a perder. O que é que acontece? Como isso está a acontecer, já devem ter percebido que muitas vezes ouviu-se dizer que o Governo travou a contração de novos empréstimos, porque tem que pôr à cabeça uma fatia para fazer o tal sistema de garantia mútua. E, portanto, o próprio Governo, como tem falta de recursos, quer dizer, por bem ou por mal, vai digamos, não deixar, julgo eu, aumentar muito esse mecanismo. Agregação dos cursos pela A3E. Eu, sinceramente, não entendo e não concordo. Eu acho que ao Governo cabe governar, as instituições devem ter a sua autonomia para gerar e propor os seus cursos. A A3S só tem que verificar se tem qualidade ou não. Do meu ponto de vista, não cabe à A3S dizer agora estes cursos têm que se fundir. Isso, para mim, parece-me um atentado, inclusivamente, à própria autonomia das instituições, não é? Quer dizer, e se alguém teria que se calhar suscitar, porventura, não sei, não é a 3S, não concordo. O valor das propinas. Agora, depois de tudo o que eu disse, eu tenho que ser realista. É assim, no momento em que o país vive, eu julgo que acho que não pode haver aumento. Não estou em condições de dizer, porque porque é que é assim, se diminuírem o valor das propinas, o que está em causa, visto que não aumenta o financiamento público, é a qualidade das instituições públicas. E eu acho que isso é o pior que podia acontecer. O abastardar a qualidade das instituições públicas é o caminho andado para que eu deixe de ter um ensino público de qualidade e propiciar isso à maioria da população. E, portanto, eu seria, nessa matéria, não é? Eu seria cautelosa por estes motivos, não é? Obviamente que se puder, e mais tarde, poderá-se colocar. Neste momento eu acho muito difícil. E cá está, é a minha costela, porventura, de economista, não é? Ainda que não praticante. Eu se calhar não respondi a todos da maneira profunda que devia fazê-lo, mas quer dizer, estou completamente disponível para mais tarde muito bem. Poder. Então, para não estar em cima da hora também. Então, muito obrigada a todos. Muitíssimo obrigado, Luísa, por tudo e por esta partilha toda desta informação toda e pelas pistas que ficam. Obrigada. Bom trabalho.